trazendo a sua análise econômica, a Maria fazendo sempre o meio termo, e de um aparente conflito que pode ter na visão, a partir do direito processual, de qual que é o papel da prova técnica dentro do processo. E, por outro lado, o papel que a ciência econômica tem dentro do direito antitruste, né, que é um papel que, no primeiro momento, serve para formular o próprio argumento de um determinado caso. Não é impossível pensar o direito antitruste sem a análise econômica, mas, por outro lado, busca também provar condutas, provar padrões de condutas para servir para uma decisão do ato de concentração ou para servir para a condenação ou absolvição de um processo administrativo. A discussão, então, que a gente está trazendo aqui é tentar debater os limites que a ciência econômica e a prova econômica tem no direito antitruste. E, para isso, a gente tentou montar um painel que tenha visões distintas sobre essa temática. A gente vai começar o painel com uma apresentação do professor Arturo Barrionuevo, que, para quem não conhece, acho que poucos, é professor da Fundação Getúlio Vargas, foi conselheiro do CAD, e vai iniciar apresentando o papel que a ciência econômica pode ter no debate antitruste, e também a discussão sobre o espaço do que, até onde vai a retórica, onde vai a ciência, na própria disciplina econômica. Depois, o professor Caio Mário vai fazer uma discussão sobre o papel da prova econômica nos processos administrativos do CAD, uma discussão talvez mais prática, tentando apresentar o papel da prova, e passando depois para o Fernando, que é procurador adjunto do CAD, chefe adjunto do CAD, que vai discutir também a visão das autoridades sobre a prova econômica, tanto no que diz respeito a padrão de prova, quanto também a como a prova é apresentada para as autoridades. E a gente fecha o painel com a participação do professor Flávio Archel, que não é, diz ele que é um estrangeiro na área, isso não é tão verdade, ele tem atuado em alguns casos como advogado na direito concorrencial, mas também para trazer uma visão de fora, para verificar como a teoria processual pode aborda essa discussão, que é uma discussão muito cara para o direito antitruste. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Arthur, que vai iniciar as apresentações. Perfeito, obrigado. Esse aqui tem a palavra caçada, assim, eliminadamente. Arthur quer. Está muito boa, já está preso por isso. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao IBRAC, gostaria de agradecer também aos organizadores dessa mesa, aqui na figura do Tiago, pelo convite gentil. E, na verdade, eu vou falar aqui, rapidamente, o nosso tempo é curto, de 3 tópicos, tá certo? Quando se colocou essa questão de até que ponto a prova econômica vale como prova dentro de um processo para uma condenação ou, no caso de uma fusão, para negar essa fusão, eu acho que, na verdade, esse é um tema, e aqui eu vou falar de algo que está subjacente, em geral, à nossa discussão, a discussão de como é que a economia é, ao mesmo tempo, ciência, mas é também retórica, é também discussão de diferentes paradigmas sobre como é que é a realidade. Tá? Então, eu vou falar sobre esse ponto rapidamente, uma introdução. Vou falar de 4 doutrinas que se tem no antitruste hoje, a Escola de Chicago, pós-Chicago, etc. E, por fim, vou mostrar como é que as melhores práticas na análise quantitativa de hoje reflete um pouco esse debate e esse lado da economia científico. Tá? Eu vou deixar claro já a minha posição. Eu acho muito difícil você ter uma prova econômica cabal quando se trata de condenação de alguém, tá? Ou seja, algo que não possa ser contestado. Bom, então, vamos lá. Primeira... Tá, ok.
verdade, o que a gente tem dentro da teoria econômica é uma discussão que está presente também na filosofia da ciência, e você tem aí autores da história do pensamento econômico, como Roncalha, que mostram que existem duas visões. Uma é mais cientificista, ou seja, que acha que a teoria econômica é sempre a acumulação de conhecimento, qualquer coisa que saia desse padrão de acumulação de conhecimento é algo que deve ser descartado e que a teoria científica é a única. Então, você vai ver, tem vários economistas que têm esse tipo de visão. A segunda visão é uma visão de que há um conflito, há um debate de paradigmas dentro da teoria econômica. E a gente pode ver isso, né? Eu acredito mais nesse segundo ponto de vista. E a gente pode ver que você tem diferentes visões em economia. Cada uma delas vai ter uma maneira de enxergar o mundo, mas, é claro, o que vai valer, o que não vai valer? Não é a pura retórica. Tá? O que vale, então? É a retórica, em parte, mas é também a capacidade que tem determinada paradigma, determinada teoria, de agregar evidências empíricas a seu favor. Tá? Essas tendem a se tornar hegemônicas, as outras tendem a se tornar subordinadas dentro do processo de debate econômico. Tá? Os grandes autores nisso, para quem gosta de filosofia da ciência, são Karl Popper, conhecido, Lakatos, e um autor de retórica chamado McCluskey. Tá? Aqui no Brasil, Pércio Arida também andou escrevendo sobre isso. Tá? Bom, então, a economia tem alguma semelhança com a filosofia, né? E, como diz Schumpeter, né, cada economista acredita que os valores, a ideologia, influenciam a sua análise, influenciam a análise econômica, mas influencia a dos outros, não a dele própria. A dele própria é científica, a dos outros é ideológica. Tá? É claro que existe um debate e todos têm uma visão, em parte ideológica, em parte, quando encontra evidências empíricas a seu favor, também científica. Tá? Ou seja, você também é profundamente, os economistas são profundamente, sua visão profundamente mudada pela doutrina do economista que está analisando. Tá? Aqui eu vou também passar rapidamente a visão de um economista chamado Atkinson e o Andrés, que são economistas schumpeterianos, e eles dizem que hoje, em antitrust, você tem 4 paradigmas que estão competindo. Tá? A visão que eles chamam de neoclássica conservadora, que é a escola de Chicago, tá? Todo mundo sabe que é a escola de Chicago, do Robert Bork e de outros que vieram depois. A visão neoclássica liberal, liberal aqui no sentido americano, de um pouco mais de, sei lá, de centro-esquerda, que é o pós-Chicago, que usa a análise econômica mais matemática e mais econométrica para mostrar que os mercados não são tão perfeitos quanto Chicago acredita. Então, basicamente, a teoria é a mesma, mas as crenças, a busca é por entender como os mercados são mais oligopolistas, como existem mais barreiras à entrada, como existe mais espaço para condutas anticompetitivas. A visão que se chama de populista é populista no sentido americano, tá? Quer dizer, que é algo um pouco mais à esquerda, do estrutura, conduta, desempenho, que é aquela visão tradicional, né? Que se pegava o C4 e, a partir do grau de concentração, você praticamente definia se alguma conduta ou alguma fusão era anticoncorrencial ou não, e a escola de inovação, que é a escola schumpeteriana. Tá? Aqui tem algumas das diferenças que cada uma dessas escolas tem em relação aos pontos principais. Por exemplo, qual é o maior objetivo? Para a escola populista, é a questão de justiça com os consumidores. Para Chicago e para pós-Chicago, é a eficiência alocativa, ou seja, o excedente do consumidor. Para a escola inovativa, é a questão de que é muito mais importante o que acontece no longo prazo, a inovação, o aumento de produtividade, do que aumento de preço no curto prazo. Tá? Então, cada um desses vai olhar as coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, Chicago acredita que, no longo prazo, os mercados são competitivos, então, fusões e aquisições, em geral, os impactos negativos são limitados no tempo, né? A única coisa realmente importante em termos de conduta é cartel. Né? Integrações verticais normalmente são feitas porque existe eficiência envolvida. Né? A escola pós-Chicago, que critica a primeira,
tem uma visão distinta, acha que barreiras de entrada fazem parte da vida real, né? Acredita que os mercados muitas vezes tendem a ser concentrados e oligopolistas, né? Então, eles dão muito mais importância para condutas anticoncorrenciais. Por quê? Porque eles acham que existe no mundo real elementos que favorecem essas condutas anticoncorrenciais. Tá? Onde mais, então, aqui as fontes de poder de mercado, né? A questão das barreiras de entrada, por exemplo, Chicago acha que é baixa, a escola populista e a escola pós-Chicago acham que são altas ou moderadas, e por aí vai. Cada uma dessas escolas vai ter, então, uma maneira de enxergar a realidade. Tá? Bom, como é que se resolve isso? Como é que uma autoridade vai analisar um parecer de algum economista de cada uma dessas escolas? Tá? Bom, cada um deles, hoje em dia, utiliza uma metodologia que tende a convergir. Qual é a metodologia? Modelos econômicos baseados em matemática, tá certo? Empresas que maximizam lucros, consumidores que estão maximizando a sua utilidade ou satisfação, né? Essas empresas vão ter um grau de competição entre elas, onde vai se utilizar preços, dados de custos, etc., para se tentar mostrar o grau de competição entre elas. Tá? Vão ser escolhidas variáveis que representam um determinado mercado. Tá? Para alguns, estabelecer um mercado relevante antes é importante, para outros, você já pode mensurar diretamente o grau de competição entre as empresas. Tá? E, a partir da existência de dados, então, nem sempre os dados estão presentes, a partir da visão que o economista tem, ele vai construir um modelo, vai dar mais importância para algumas variáveis do que para outras, e vai tentar descobrir qual é a situação de equilíbrio inicial, por exemplo, antes de uma fusão, qual é a situação de equilíbrio pós uma fusão. Qual é a situação de equilíbrio antes de um cartel, qual é a situação de equilíbrio pós o cartel. Cada uma dessas situações de equilíbrio define os market share das empresas, define o lucro das empresas, preços e ganhos e perdas de consumidores também. Tá? Então, existe uma discussão, existe a construção de modelos, e aí esses modelos têm que ser testados para se verificar se ele faz sentido ou não faz sentido. Tá? Eu tenho uma parte aqui que seria a de mostrar como é que são construídos os modelos econômicos, etc., mas eu vou pular essa parte, porque eu acho que o mais importante vai ser discutir quais são as melhores práticas que hoje em dia se considera para os testes quantitativos desses modelos. Tá? Então, eu vou passar aqui alguns dos principais. Aqui são as 4 escolas, tá? Barreiras de entrada, a competição, etc. Eu vou mais para o final. Tá? Aqui, como é que se constrói um modelo estrutural, ou seja, quais são as relações entre as variáveis de acordo com a visão do economista sobre o modelo, tá certo? Mais ainda, quer dizer, é retórica, mas é também ciência, porque aqui também se faz uma visão, uma análise empírica. E aqui estão as melhores práticas. Tá? Essas melhores práticas ele é retirado de um trabalho dos economistas do Banco Mundial, que estavam discutindo como fazer análise quantitativa antitrust. Tá? Então, a primeira questão, eu acho que é importante. Eu vou ter diferentes modelos, vou ter economistas acreditando em modelos, testando modelos diferentes. Primeira coisa, a evidência quantitativa vai ter mais peso, primeiro, se for consistente com evidência qualitativa, ou seja, todo mundo aqui conversa com as pessoas das empresas e sabe que elas têm uma visão de como é que o mercado funciona. Tá? Então, provavelmente, o modelo vai estar mais certo se os resultados que ele dá bate com essa intuição que as pessoas têm, desses que estão no mercado e, portanto, estão trabalhando no mercado o dia a dia, né? Bater com essa evidência qualitativa de como é que o mercado funciona. Ou a evidência também de o que os consumidores acreditam sobre os produtos, quais são substitutivos entre si, quais têm maior qualidade, menor qualidade, etc. É claro, usando a teoria econômica para explicar essas intuições qualitativas. Tá? Segundo, ela tem que ser robusta,
tá? E tem que passar com o que a gente chama de análise de sensibilidade. Tá? Eu acho que isso é muito importante. É o seguinte, um modelo vai ser tão mais forte em termos de prova se eu mudar a forma matemática de representar a demanda, se eu variar um pouco um parâmetro, por exemplo, o custo ou a preferência dos consumidores, tá? E o resultado continuar sendo o mesmo. Tá? Não mesmo em termos de número, tá? Mas, por exemplo, o preço vai subir. Então, eu uso várias formas de demanda, pego uma fusão, analiso aquela demanda usando várias alternativas de demanda e todos eles vão me mostrar que o preço sobe se houver aquela fusão. Tá? Esse é um resultado muito mais robusto, né, em termos de prova do que se eu usar um modelo só. Tá? Por quê? Porque aí vem algum outro, uma parte contrária, usa outro modelo, dá outro resultado, e aí você não tem efetivamente uma prova. Tá? Eu acho que testes recentes do CAD, ou casos recentes do CAD, mostram isso, de se utilizar também diferentes testes para chegar à mesma conclusão. Então, a elasticidade crítica, a questão de definir quem são os efetivos competidores, tá? Em vez de definir um mercado relevante mundial, né? Eu pego aqui quem é que está competindo efetivamente naquele mercado, quem é que está exportando no Brasil, como é que é a relação de preços daquela empresa que exporta para o Brasil e da produção doméstica. Tá? Então, a outra coisa, o último ponto aqui nisso é que os resultados, tá, eles têm que ser possíveis de serem replicados usando modelos diferentes, tá? Ou usando metodologias distintas. Tá? Mais ainda, qualquer um, tendo acesso aos dados, deve ser capaz de replicar esses resultados. Tá? Bom, quais são as características que se utiliza também no desenvolvimento de um modelo econômico para considerar que ele atende a esses 3 primeiros pressupostos? Tá? Primeiro, usar um modelo simples, que você vai agregando mais complexidade. Tá? Em geral, os economistas trabalham em oligopólio basicamente com 3 tipos de modelo. O modelo de Cournot, que é para produtos homogêneos, onde tem barreira à entrada, onde o importante é a capacidade produtiva de cada firma, que não pode aumentar rapidamente. O modelo de Bertrand para produtos diferenciados e o modelo de liderança de preços, que tem 2 tipos, o do Stackelberg e o Forkheimer, que é onde uma empresa é dominante e os outros reagem a essa empresa. Tá? E note que esses mesmos modelos que são usados para fusões e aquisições, eles são usados também para se examinar resultados de conduta. Um cartel. Será que é um cartel? Mas e se o equilíbrio for compatível com um modelo de Cournot? Será que eu posso afirmar que era efetivamente um cartel, se o resultado visto na prática, visto nos dados, é equivalente a um modelo de oligopólio, né, e que poderia explicar essa situação? Tá? Então, essa, para mim, é uma das dificuldades de querer provar cartel só com modelo econômico. Tá? Eu acho muito difícil, se você não tiver prova direta, tá, você conseguir provar cabalmente que um determinado mercado teve como resultado aqueles preços, aquelas quantidades, como resultado de um cartel. Tá? O que mais? E é claro, à medida que você vai complexificando, você tem que verificar se cada uma dessas novas variáveis ou novas características que se colocam, elas são compatíveis com os dados observados. Tá? Então, basicamente, o que se faz é apresentar um modelo base, né, onde vão se utilizar complexificações. Tá? Aqui, outros vão falar nos modelos que o CAD utilizou. Eu gostaria só de citar um caso específico, que é o da Solvay, né? Que é onde, ao se definir o mercado relevante de PVC geográfico, né, ao invés de pegar o mercado mundial, se fez uma análise, um teste de um modelo onde pegava produtores brasileiros, produtores chineses e, se não me engano, tinha mais algum produtor do Mercosul. Tá? E esses que davam resultados efetivos sobre o preço, né, de mercado. Tá? Bom,
E aí a questão é essa, quer dizer, na medida em que as diferentes visões econômicas que debatem entre si, mas que elas vão ao mundo prático, constroem um modelo e o testam, aí se tem uma ferramenta para se poder ver se determinado modelo representa bem ou não uma determinada situação. Note bem, ainda assim pode haver debate. Tá? Por quê? Porque eu posso ter um modelo que chega a um resultado, outro modelo, na mesma, usando dados semelhantes ou dados do mesmo caso e que chegam a resultados diferentes. Sem considerar que, às vezes, existe picaretagem mesmo. Então, o primeiro caso que foi decidido por antitrust, que é o caso da Office Depot, os economistas da Office Depot, segundo o trabalho do Kuoka, que analisa a decisão, mostra que eles falsificaram os dados na hora de analisar a competição entre a Office Depot e a outra empresa que ia se fundir com ela. Tá? Então, assim como os argumentos verbais, tá certo? Retóricos, que muitas vezes os representantes das partes utilizam, né? Claro que ele tem todo o dever de utilizar e defender o seu cliente, né? Mas, às vezes, esses argumentos estão baseados em fatos que não são facilmente comprováveis. A mesma coisa pode acontecer com argumentos econômicos. Tá? Daí a necessidade de havia a possibilidade das autoridades ou das outras partes de refazerem os testes que foram feitos por quem está defendendo uma determinada posição. Tá? Porque elas são tão factíveis de serem distorcidas como qualquer outro argumento. Tá? E as escolhas de modelagem, né, por isso é importante a questão de entender que os economistas têm valores a priori, né, especialmente aquelas que são fundamentais para o resultado final da análise, tá, elas têm que ser justificadas através de teoria econômica. Se não encontro, às vezes, uma relação estatística forte, o que não quer dizer determinação, entre duas variáveis, e daí eu já quero tirar uma conclusão. Tá? Então, é importante que não haja apenas o teste, mas que haja também a fundamentação econômica daqueles resultados a que se chegou e que elas sejam consistentes com a teoria econômica e com os resultados apresentados. Tá? Então, basicamente, era isso, né, nesse tempo, o que eu gostaria de colocar, tá certo? E a conclusão, então, é que a economia é ciência e é retórica. Tá? É retórica porque você tem posições diferentes e há tentativa de convencer que determinado resultado é efetivamente o melhor para explicar dada situação. É ciência porque existem métodos estatísticos, econométricos, que vão fundamentar isso. Tá? Mas, para concluir, sempre lembrando que há sempre uma possibilidade de a retórica, às vezes, dominar a ciência e tentar utilizá-la de maneira não muito adequada para justificar os seus resultados. Então, era isso. Obrigado. Obrigado, Arthur. Agora eu passo a palavra para o professor Caio Mário, professor da Fundação Getúlio Vargas e advogado com ampla atuação na área, que eu acho que pode, talvez, tratar, Caio, de qual é o espaço da ciência como retórica, a economia como retórica, a economia como ciência na prática antitrust. Claro. Bom dia a todos. Assim como o Arthur, gostaria de agradecer o convite do IBRAC, da comissão organizadora do seminário e do Tiago, da Maria, do Marcelo, na organização dessa mesa. Eu acho extremamente interessante o tema e acho que ele levanta discussões que merecem ser abordadas e merecem ser aprofundadas. Então, acho que é muito salutar essa discussão. Queria só pedir o passador da... Obrigado, Arthur. Então, eu vou procurar tratar aqui um pouquinho, e de forma muito breve, no tempo que me cabe, em 6 ou 7 slides aqui, para a gente
estabelecer um início de uma discussão. Acho que é muito interessante e rico a gente poder ter um diálogo aqui ao final, dado que todos aqui atuam de forma muito intensa na área. Então, primeiro falar um pouquinho de prova econômica e argumento econômico, tentar fazer alguma distinção aqui, entender como é que papel eles têm na discussão dos processos administrativos e nos atos de concentração na área concorrencial. Depois falar de papéis dessas provas em diferentes tipos de processo. Então, condutas colusivas, condutas unilaterais e atos de concentração. É isso que eu vou tentar fazer de forma muito breve. E para onde eu aponto aqui? Opa, já foi. Então, primeiro, elementos econômicos, de uma forma geral, eles podem contribuir para a análise antitruste, a meu ver, de muitas formas. E aqui eu vou só exemplificar algumas, e, evidentemente, a análise antitruste ela é muito rica o tempo todo em fatos econômicos. Por quê? Porque as provas econômicas, elas nos permitem apreender uma parte da realidade que serve de suporte para a aplicação das normas jurídicas no direito concorrencial. Então, eu preciso entender o que está acontecendo na economia para aplicar a norma jurídica, né? Então, isso é, por si só, um elemento relevante. Eu vou ter que dialogar o tempo todo com a economia para aplicar as normas jurídicas aqui. Além disso, elas nos permitem identificar aquilo que é o cerne em discussões de conduta, que é a existência de efeitos, ou de boa parte das condutas, a existência de efeitos é magnitude de efeitos no mercado. Então, a economia nos ajuda a entender isso. E ela pode ser uma forma de estruturar a nossa análise sobre este tipo de discussão e exigir maior robustez nessa análise. Além disso, a economia tem um papel muito importante, eu acho que esse é um terceiro papel que me parece particularmente importante, em atos de concentração, quando a análise é eminentemente prospectiva. Quer dizer, eu estou tentando analisar hoje qual que é o potencial efeito de uma operação econômica, de uma transação societária, por exemplo, no futuro. E, para isso, eu preciso de um instrumental que me ajude a prever, com razoável grau de certeza, qual é a maior probabilidade do que deve acontecer, dado que eu não consigo observar isso empiricamente. E a ciência econômica me ajuda a fazer isso, né? Então, acho que esses são alguns espaços onde, claramente, a prova econômica tem papel. Mas eu acho que o peso da prova econômica e a função da prova econômica, elas variam de forma muito significativa a depender de qual é o processo e do que a gente está querendo responder. E eu acho que é importante a gente ter isso como pano de fundo, de que não é o mesmo peso e não é a mesma função em qualquer circunstância. Isso varia conforme as circunstâncias. E aqui eu acho que vale a gente fazer também uma distinção entre prova e argumento, e que é uma distinção particularmente difícil, eu acho, nessa área econômica. Por quê? Porque quando nós, juristas, falamos de prova, em geral, a gente está fazendo alguma referência à demonstração de um fato, né? A busca da verdade dos fatos, esclarecer os fatos. Então, se a gente for ao Código de Processo Civil, a ideia de verdade dos fatos e a construção de provas, e aqui o professor Flávio acha claramente é quem está mais habilitado a discutir isso nessa mesa, mas ela está sempre remetendo essa ideia de prova de fatos. E, de fato, em vários processos de natureza antitruste, a gente vai buscar a prova direta de algum elemento econômico. Eu vou olhar o market share, por exemplo, e às vezes não vai ter grandes discussões como eu estou calculando aquele market share. Vou olhar dados sobre quantidade de importação, quantidade de exportação, são dados objetivos que eu estou buscando e que vão ser inputs para a minha análise. Então, isso é um tipo de elemento econômico que está sendo utilizado como prova. Acontece que, muitas vezes, para apreender essas provas, eu preciso de um argumento econômico. É difícil eu apreender a prova diretamente, né? Então, o argumento econômico é que dá uma lente sobre determinados fatos. E aí eu construo um modelo na linha do que o Arthur estava colocando agora. E aí o argumento econômico é aquele que vai organizar esses fatos e dados, né? Vai nos ajudar a organizar esses fatos e dados. Então, se eu olho, por exemplo, uma série de preços de 5 anos, aquela série de preços por si só não me diz muita coisa, né? Eu preciso ver como é que eu olho para ela, que lente eu ponho sobre aquela série de preços para extrair alguma conclusão sobre ela. E aí que a prova econômica acaba, assim, brincando com argumentos econômicos. E, muitas vezes, a evidência econômica só pode ser apreendida, então, a partir desses argumentos. E, sobre esses mesmos fatos, você pode ter diferentes conclusões. Então, a mesma série de preços, a depender sobre que lente você olha, você vai extrair conclusões diferentes sobre aqueles fatos econômicos. E aí você tem essa imbrincação, muitas vezes, entre
o fato e o argumento, né? E a discussão do próprio argumento, da própria lente pela qual você olha para os fatos. Então, acho que essas distinções são importantes para a gente avançar na discussão. Partindo dessas distinções, queria falar um pouquinho de conduta colusiva, conduta unilateral e atos de concentração, tentando identificar alguns dos desafios aqui. Na minha leitura, em condutas colusivas, eu acho que nos últimos anos houve alguma redução do espaço de prova econômica em condutas colusivas. Por quê? Porque a jurisprudência do CAD foi migrando para uma discussão maior sobre provas diretas aí de acordos entre concorrentes. O que não torna menos complexa a tarefa, tá? Porque muitas vezes você tem algumas provas, tem que ser discutido se aquilo de fato está provando um fato ou não, né? Então, a referência a uma empresa numa agenda de outra empresa, isso é prova de algum fato ou não? Enfim, esse tipo de discussão, e são discussões que estão candentes no Conselho hoje, eu acho que são discussões importantes e que devem ser feitas. Onde é que entra a argumentação econômica e vem entrando em alguns casos? E aí de uma forma mais retórica, de reforço no argumento sobre a análise das provas diretas. Eu acho que isso a gente tem visto de forma mais abrangente. Além disso, acho que nos últimos anos surgiu um outro espaço para a prova econômica em condutas colusivas, que são as questões de screening, né? O CAD utilizando padrões de comportamento, ou padrões de elementos fáticos econômicos para identificar onde é que ele vai iniciar investigações, gastar energia, olhar aquele setor com mais cuidado. Isso tem acontecido muito em compras públicas, essa discussão, e já apareceu em vários seminários, isso sobre a investigação de cartéis em licitações, o cérebro, enfim, que é o instrumento de inteligência que o CAD tem utilizado. Mas tudo isso, acho que é um novo espaço de início de investigações e de sistematização da energia que o CAD quer gastar com cada tipo de investigação. Eu acho que aqui tem um papel importante surgindo, que eu acho que é relativamente novo aí nos últimos anos e que eu acho que tende a se desenvolver mais. E aí eu só destaco um exemplo, e não vou passar muito tempo nele, mas um exemplo de um caso relativamente recente, é um caso julgado em 2015 ou 2016, aí o relator foi o Márcio Oliveira, mas onde há um capítulo sobre prova econômica que eu acho que tem muito essa função de reforço retórico, né, de poder descartar que determinadas condutas seriam uma mera coincidência. E aí procuro utilizar a argumentação econômica e os elementos econômicos do caso para tentar identificar que, olha, o padrão que estava se demonstrando naquelas licitações dificilmente podiam ser explicados de alguma forma racional que não fosse a existência do conluio que estava sendo discutido de forma mais abrangente naquele caso. Então, é só um exemplo desse uso mais retórico das provas. Se eu conseguir passar para o próximo. Então, eu acho que, em síntese, na questão de condutas colusivas, eu acho que tem menos espaço, de forma geral, para as provas econômicas ultimamente. Eu acho que abriu-se um novo espaço na parte de screening e provas econômicas acabam sendo utilizadas como reforço argumentativo e retórico em alguns casos de investigação de cartel, o que, de novo, não torna menos importante uma análise detalhada de provas diretas e a mensuração ou a avaliação, a valoração do que elas querem dizer na prática. Muito bem, falando de condutas unilaterais. Aqui eu acho que o espaço para a prova econômica é sem dúvida maior, né? Em especial, a gente está falando de condutas diferente de boa parte das discussões, pelo menos de investigação de cartel, onde vai para a discussão de conduta por objeto. Uma parcela importante das condutas unilaterais, ou praticamente todas, enfim, com poucas exceções, são condutas essencialmente por efeitos. Então, analisar efeitos é importante. E analisar efeitos, você precisa de alguma lente para olhar qual o impacto daquela conduta na realidade econômica. Isso é absolutamente fundamental para que haja uma investigação detalhada. Então, discussões como cálculo de fechamento de mercado, de um índice de fechamento de mercado, como é que você vai olhar o impacto de uma restrição vertical? Vou tentar entender quanto do mercado está sendo fechado, qual o período em que ele está sendo fechado, enfim, se há disputa e janelas de disputa naquele mercado. Entender isso sob uma ótica econômica é muito importante. Da mesma forma, testes de competidores igualmente eficientes, né, como aquele mencionado ontem pelo professor Wish nas discussões de casos de descontos de fidelidade, né, ou descontos condicionados. Super importante, também uma outra lente econômica importante para ser utilizada aqui. Aí a avaliação, nesse caso,
como é que essas provas podem dar mais robustez para a discussão? Acho que é isso que está em jogo aqui, para não ficar uma discussão sobre há um efeito abstrato que poderia ser produzido aqui, mas sim que efeitos efetivamente estão sendo produzidos no mercado. Quais são os desafios aqui, a meu ver? Primeiro, estabelecer estándares probatórios claros, né? Quer dizer, o que tem que ser provado, por quem, e qual é a partir de onde uma conduta que pode, em muitas circunstâncias, ser considerada lícita, passa a ser considerada ilícita. Então, qual que é o grau de fechamento de mercado aceitável ou não aceitável para o CAD numa restrição vertical, por exemplo. Construir esses estándares pela jurisprudência, eu acho que é absolutamente fundamental. Estabelecimento de alguns testes, como é que o CAD vai olhar, quer dizer, uma metodologia para olhar determinadas condutas. Estabelecimento de safe harbors, aquilo que o CAD não vai considerar ilícito em casos dessa natureza. Acho que tudo isso é absolutamente fundamental. E uma coisa que eu queria só apontar brevemente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado dentro desses casos, e acho que aí a prova econômica pode ajudar, com a aplicação do conceito de efeitos potenciais. A lei fala em efeitos potenciais, é importante a discussão de efeitos potenciais, principalmente quando a gente está diante de uma conduta recente, de uma conduta que está em curso e que é recente, mas, em muitos casos, a ideia de efeitos potenciais é invocada para analisar casos a posteriori, muitos anos depois de uma conduta aconteceu, perdurou e cessou, e o CAD fala, olha, até não tenho prova nenhuma de efeito concreto, mas, no mínimo, a potencialidade de efeitos existiu, né? Aí eu acho que é muito difícil a gente achar razoável uma aplicação de efeito potencial nesse tipo de situação, né? Porque você está olhando para trás, você está olhando para o retrovisor e está tentando entender o que aconteceu. Então, algum ônus de demonstração de efeitos deveria haver. Que ônus é esse? Qual o estándar? Eu acho que isso tudo é discutível, mas eu acho que a gente tem que ter tem que enfrentar esse tipo de desafio. Aí tem duas citações de casos onde o CAD usou essa ideia de efeito potencial para justificar a atuação, mesmo muito a posteriori. Aí, um dos casos, o caso Itambé, 4 anos depois de perdurar a conduta, o CAD falou, olha, não tem nenhuma prova direta de que houve um efeito, mas ainda assim poderia ter havido. Poxa, mas 4 anos durou a conduta, né? Se durou 4 anos, alguma coisa a gente precisa poder discutir concretamente sobre o que aconteceu ali. Então, acho que esse é o tipo de desafio que se coloca. E aqui eu queria mover para a última parte da minha apresentação. Então, acho que sobre condutas unilaterais tem muito mais espaço. Eu acho que a prova econômica ela ajuda a dar mais substância para o caso, ela ajuda a organizar os argumentos, ela ajuda a ter mais robustez na discussão e que condenações sejam condenações com mais fundamentação, que defesas tenham que trazer elementos concretos. Então, acho que isso é importante. Falando finalmente de atos de concentração, onde possivelmente seja a esfera que o CAD tenha maior experiência com a utilização de prova econômica, né? Eu acho que a gente usa de forma bastante intensa provas econômicas em atos de concentração, em especial porque, sendo uma análise prospectiva, você está tentando prever o que vai acontecer, você tem que se embasar em alguma compreensão de como a realidade funciona, a realidade econômica, e essa compreensão a ciência econômica nos traz. Né? Se acontecer uma fusão que levar significativamente market share, tiver barreiras de entradas elevadas, vai ter uma maior probabilidade de ter um exercício de poder de mercado. Muito bem, quem nos diz isso é a teoria econômica. Então, a gente vai ter que lançar mais mão disso aqui para avaliar elementos probabilísticos. Então, acho que tem amplo espaço para o uso de provas e argumentos econômicos. O próprio guia de análise se embasa nisso. E os dados e informações econômicas, eles informam a construção dos argumentos favoráveis ou desfavoráveis à operação. Mas aqui eu acho que é importante algumas coisas. E eu acho, primeiro, é importante ter clareza sobre as premissas e presunções que são inevitavelmente incluídas nessa análise. Então, a gente não pode jogar isso para baixo do tapete. A gente precisa entender de que ponto de vista a gente está partindo. Eu acho que o Arthur colocou um pouco isso ao falar dos diferentes modelos, as diferentes óticas pela qual você pode olhar o que está acontecendo na realidade aí, para fins antitruste. Precisamos separar, de novo, fatos e argumentos para confrontar a robustez dos argumentos. Aquilo que é a lente pela qual a gente está olhando os fatos, isso é discutível. Se esse é o melhor modelo, se esse não é o melhor modelo, por que ele está agregando para aquela discussão? Há um modelo alternativo ou não há? Enfim, não é um fato em si, é a lente pela qual a gente está olhando
para determinados fatos. Então, isso por si só tem que ser submetido a um crivo de argumentação. É um crivo de argumentação que é econômica de um lado, mas que é jurídica também, sobre a aceitação daqueles modelos, né? E os estudos econômicos, isso é um ponto não menos relevante, devem sempre ser confrontados com a realidade. Então, eu lembro de muitos casos no passado, e já é um passado mais distante, onde a CEAI lá atrás fazia grandes exercícios de entrada, aquele exercício de oportunidade de vendas, de probabilidade de entrada, que todos conhecem. E chegava à conclusão que era impossível a entrada. Aí você olhava o mercado, nos últimos 4 anos tinham tido X entradas. Você fala, então tem uma coisa errada. Se não é a realidade que está errada, porque a realidade está lá, tem alguma coisa no modelo que não está explicando a realidade. Então, sempre ter um cheque factual de realidade é importante. Isso era muito comum em casos, por exemplo, na onda de concentração de varejo, onde você ficava testando lá a possibilidade de entrada em mercados relevantes muito pequenos. Aí, de repente, você ia olhar quantos supermercadinhos tinham entrado naquela região, tinha entrado um monte de gente. Então, eu acho que esse tipo de discussão é importante estar sempre ancorada num teste de realidade em outros elementos probatórios. Eu vou só passar para o último slide. E eu tinha alguns exemplos aqui para discutir. Eu vou só tocar num, que meu tempo tá acabando, e talvez mencionar um segundo. O caso das petroquímicas, e acho que o Arthur foi muito feliz em levantar o caso da Solvay, mas acho que todos os casos de petroquímicas nos últimos anos, aí, teve muitas fusões no setor, teve uma consolidação grande, foram muito discutidos estudos econômicos, né? Se olhar o voto de Evandro no próprio caso da Solvay, eu estava revendo para essa apresentação, mais ou menos 50% do voto é uma discussão dos estudos econômicos, estudos de cointegração, causalidade de Granger, perda crítica, enfim, é uma discussão destes estudos do que eles querem dizer para o caso, porque a definição do mercado relevante geográfico é essencial na construção de uma percepção do potencial impacto daquelas operações no mercado, né? E, sem querer entrar na discussão dos modelos, tal, acho que isso não me cabe, eu só destaquei esse parágrafo aí, que é esse parágrafo 189 que vocês estão vendo. Por quê? Porque ele embute algumas coisas que não são precisamente econômicas, né? Ele está fazendo uma análise do estudo de elasticidade crítica. E ele coloca o seguinte: primeiro, que as partes precisavam demonstrar que o mercado é muito elástico, tá? Que elas não conseguiram demonstrar. Ou seja, ele está estabelecendo um ônus de prova. Ele está falando assim, é para a parte que cabe me mostrar se tinha ou não tinha uma elasticidade alta nesse mercado, né? E está estabelecendo uma presunção também, que ele fala que a potencialidade observada pelo CAD impõe que o mercado deve ser definido de forma restritiva. Então, se a parte não me mostrou, eu vou definir de forma restritiva. O que eu acho é que a gente precisa discutir essas presunções e a gente precisa discutir o estabelecimento desses ônus. Na largada, a parte tem que saber o que ela tem que provar, o que a autoridade tem que provar. Na largada, a gente tem que saber que peso vai ser dado para cada um desses argumentos. E eu acho que isso é importante para a autoridade, isso é importante para as partes. Então, acho que é fundamental a gente ter essa ótica quando a gente está lendo esse tipo de... Não é só uma discussão de qual é o estudo melhor, é uma discussão de que a quem cabe o quê e qual que é o peso de cada um desses argumentos. Eu acho que isso é super importante na ótica jurídica para a gente analisar a prova econômica. Então, acho que essa discussão ela é fundamental. Então, concluindo, e aqui eu estou já no final do meu tempo, eu acho que a gente precisa entender o que a gente quer da prova econômica, a gente precisa entender que em cada espaço, em cada tipo de processo, ela vai ter um papel diferente, possivelmente um peso diferente, e entender que uma coisa são fatos econômicos pura e simplesmente, outra coisa são as lentes pelas quais a gente olha para esses fatos. E essas lentes, elas são discutíveis em si mesmas. E muito do que os economistas fazem, em casos como atos de concentração, por exemplo, é trazer lentes alternativas e criticar as lentes uns dos outros, né? O caso Nestlé era muito isso. A discussão de simulação de preços pós-fusão tem várias, e um critica o outro, fala, a simulação foi errada, a simulação está melhor, aquela outra está melhor. Por quê? Porque são visões alternativas da mesma realidade econômica. E por aqui eu paro, agradeço a atenção dos senhores e espero aí por um debate bastante profícuo nesse painel. Obrigado, Caio, pela pontualidade também, um pouquinho antes dos 30 segundos. Deu 30 segundos. Bom, passo a palavra para o Fernando
Bastos Costa, procurador-chefe adjunto do CAD, que vai apresentar agora uma visão da autoridade sobre essa questão. Obrigado. Acho que tá ligado. Obrigado. Bom, acho sempre uma missão muito difícil falar depois do professor Caio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez também ao IBRAC pela oportunidade de não só dividir a mesa com profissionais que eu tanto admiro, mas também pela oportunidade de falar para um público tão seleto. E essa felicidade ela vem principalmente do fato de muitas dessas caras conhecidas fazerem parte do meu dia a dia, pessoas com quem eu tenho muita honra de trabalhar. Bom, quando foi me passado esse tema, eu tentei aproximar um pouco a discussão do nosso dia a dia. Eu acho que a minha apresentação ela vai conversar muito com a apresentação do Caio, até porque eu acho que é o que a gente se depara no nosso dia a dia, mas eu tentei fazer um recorte e, na verdade, frisar um pouco nas oportunidades que os atores que trabalham nesse processo, tanto de conduta quanto de atos de concentração, têm de produzir essas provas econômicas. Eu acho que eu não vou entrar especificamente nos modelos, mas vou falar das possibilidades que as partes têm, de algumas demonstrações possíveis nesses processos e, obviamente, depois levantar a bola para as perguntas difíceis que eu tenho certeza que virão nesse painel. Acho que Bom, desse recorte que eu pensei em fazer, eu vou frisar principalmente em 2 pontos. Na verdade, falar primeiro do parecer profissional dado em processos de atos de concentração e de conduta. Eu acho que esse é um tema extremamente delicado, eu acho que normalmente ele é questionado pelas partes como a autoridade lida com esses pareceres, então aqui, mesmo sabendo que é um assunto espinhoso, eu vou trazer para a mesa e falar depois de uma situação que não é propriamente dito uma questão de prova, mas eu acho que entra também como uma possibilidade que as partes têm de produzir a prova e na verdade, colocar o seu ponto de vista, que na verdade são as análises feitas tanto pela SG quanto pelo DE, que são oportunidades em que esse debate ele ganha muita força. Bom, passando para a primeira parte, que seria essa questão dos pareceres de especialistas, eu acho que, analisando, até me preparando um pouco para o painel, ficou muito claro o papel que esses pareceres eles têm no processo, principalmente de conduta, que, na verdade, seria uma natureza de uma prova documental e não pericial. Eu acho que isso, para mim, ficou muito claro quando eu comecei a confrontar esse tipo de manifestação no processo do CAD com as manifestações periciais dos processos judiciais. Eu acho que o valor probante desses pareceres, como eu disse, que muitas vezes é questionado pelas partes, ele realmente tem que ser relativizado por algumas características que esse parecer tem. Eu acho que eu acho que eu tentei frisar as principais e eu acho que realmente ele exemplifica bem o porquê de não ser um laudo pericial em que na verdade, o julgador pode se apoiar integralmente. Eu acho que, primeiro, pelo fato daquele parecer não ter sido solicitado pelo conselheiro ou pela superintendência. Então, de fato, quando esse parecer ele é apresentado, ele não necessariamente ele endereça as questões que o conselheiro ou que o superintendente estão preocupados que sejam solucionadas. Um outro fato que, para mim, é muito importante, o CAD ele não indica qual é o profissional. Então, esse perito, ele na verdade não é um perito da escolha do CAD, ou que obviamente não existiria nem a possibilidade, mas eu acho que também isso indica muito claro que ele não tem uma natureza de laudo pericial. Eu acho tão importante quando o CAD não estabelece o escopo desse parecer e também não é dada a oportunidade para as outras partes quesitarem esse perito que vai fornecer o parecer. Então, eu acho que, conforme o professor Arthur bem falou, eu acho que esses pareceres eles são muito bons para conceder subsídios aos julgadores, mas eles não permitem que as partes contrárias também possam questionar e, na verdade, estabelecer ou mesmo propor outros modelos de análise. Então, acho que isso também deixa muito evidente o porquê desses pareceres de especialistas não serem, na verdade, analisados pelo CAD, pelos julgadores, como uma prova pericial e sim como uma prova documental. Quando esses pareceres, aqui eu falo do parecer como um exemplo das provas econômicas que, no geral, são produzidas nos processos do CAD, tanto em concentração quanto no caso de conduta. Eu acho que quando essas provas elas vêm para o processo, o objetivo delas é muito claro.
No caso de concentração, elas têm como objetivo você traçar um cenário pós-operação, que no caso das requerentes vai ser sempre no sentido de que aquela operação não apresenta tanto, não é capaz de gerar tanto prejuízo à concorrência. E no caso de conduta, eu acho que essas provas econômicas vêm sempre no sentido de mostrar um pouco da racionalidade da conduta que está sendo investigada. Então, eu acho que isso, ainda que seja de forma resumida, ela demonstra quais seriam os objetivos, tanto do parecer ou como as demais provas econômicas, virem para esses processos do CAD. Eu acho que umas dificuldades que a gente tem, eu acho que isso foi muito bem tratado aqui, tanto pelo professor Arthur quanto pelo professor Caio, eu acho, na análise desse conjunto probatório, que por se tratar também normalmente, de conceitos não exatos, aliás, por ser uma ciência que não é exata, o resultado normalmente alcançado ele pode ser questionado. Isso para mim ficou muito claro na exposição do professor Arthur, e é o nosso dia a dia, eu acho que é o principal nó. Independente do teste que ele é mostrado, dos dados que são mostrados no processo e como essa análise é feita, o CAD tem sempre o cuidado de analisar e de verificar que nesses testes, se eventualmente esses mesmos dados forem analisados por outro teste ou por outro modelo, a gente pode chegar em algum resultado diverso. Então, eu acho que, como o professor Caio falou, o que a gente tem feito nos processos de conduta e também nos atos de concentração é tentar utilizar a maior quantidade de testes possíveis ali aplicáveis para a gente verificar se, independente do teste, o resultado alcançado vai ser o mesmo, para a gente tentar formar a nossa convicção. Uma outra, assim, especificamente falando sobre o parecer, eu acho que quando o CAD analisa essa prova trazida ao processo, isso já é um ponto extremamente delicado de se falar, mas eu acho que é um fato que a gente tem que considerar principalmente nesse tipo de prova. Quando um parecer de um especialista vem para o processo, na verdade a gente tem a consciência de que é um parecer que foi fornecido, já foi dado, sabendo o resultado que deveria ser alcançado. Então eu acho que isso deixa muito claro o caráter relativo daquele processo, daquela prova, e como que essa prova tem que ser encarada pelo julgador. Assim, o professor Caio ele falou rapidamente sobre o caso, mas eu acho que é interessante porque ele é um exemplo de como o CAD lida com essas provas econômicas e como o CAD lida com as diversas teses trazidas ao processo, que é o caso da Nestlé Garoto. Eu acho que o caso da Nestlé Garoto ele ficou famoso por ter naquele processo uma verdadeira guerra de pareceres, os pareceres nos sentidos mais diversos que divergiam não só com relação à barreira de entrada, não estou conseguindo passar aqui. Não só com relação à barreira de entrada, mas com relação ao impacto de importação, com relação à fidelidade da marca, com relação às eficiências que viriam daquela operação. E diversos cenários foram traçados por diversos pareceristas e pelas partes do processo. Eu acho que esse caso, apesar de ser um caso muito antigo, ele deixa muito evidente como os julgadores do CAD encaram essas diversas provas econômicas trazidas ao processo do CAD. Na verdade, esse processo ficou claro que os julgadores eles pegaram diversas eficiências de pareceres diferentes para montar a sua convicção em cima daquilo que eles entenderam como cenário mais provável. Eu acho que isso é importante porque você vê que, conversando com tudo que foi falado, como diversos modelos são possíveis e diversos resultados são possíveis, o julgador tem sempre no CAD a possibilidade de montar um caso com as informações que as partes trazem. Então, ainda que a gente fale aqui de uma relativização desses pareceres trazidos ou dos modelos feitos, o fato é que quanto a maior quantidade de informação que tiver no processo, vai ser mais fácil para o julgador traçar um cenário possível e mais provável nos casos de atos de concentração. Voltando agora, falando um pouco de conduta, conforme o professor Caio falou, eu acho que a gente perde um pouco o espaço de discutir a valoração da prova econômica no caso de condutas colusivas. Eu acho que, de fato, a jurisprudência do CAD tem avançado para uma discussão muito mais de configuração da conduta nos casos de conduta colusiva, na verdade, da verificação dos indícios de que realmente a conduta foi efetuada do que dos efeitos que elas tiveram no mercado. Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu acho que aí também é um leque de possibilidades e de
oportunidades que as partes têm de produzir a prova econômica no processo de conduta, e efetivamente nos casos de conduta unilateral ele é muito mais extenso do que nos casos de conduta colusiva. Acho que um excelente exemplo é a venda casada e os casos que o CAD já analisou de venda casada, em que você vê que não só o CAD procurou comprovar em que efetivamente 2 produtos estavam sendo vendidos em conjunto, mas que realmente mas que a empresa tinha poder de mercado, detinha poder de mercado em um daqueles conjuntos, daqueles produtos, e que estava tentando transferir o poder de mercado de um produto para o outro. Eu acho que nesse caso fica muito evidente o espaço que as partes têm para a produção de uma prova econômica, para a comprovação de todos esses elementos. Eu acho que um outro bom exemplo do espaço das partes para a produção de prova econômica é o preço predatório também, em que você tenta buscar não só a caracterização de um preço abaixo do preço de mercado, mas também a possibilidade daquele preço de mercado ameaçar as firmas existentes e também a possibilidade daquela firma praticar esse preço abaixo do preço de mercado, abaixo do preço de custo, e depois recuperar esse preço recuperar o prejuízo que ela teve com essa prática. Eu acho que também fica claro, o caso da Gol é um caso muito exemplificativo disso, em que o CAD acabou arquivando o processo porque esses elementos eles não foram verificados no processo específico. Um outro exemplo de conduta unilateral em que o CAD vê muito espaço para essa discussão da análise da produção da prova econômica justamente são os casos de exclusividade, que se repetem muito, inclusive exclusividade, cláusula de raio, em que essa possibilidade de poder de mercado e também, eventualmente, eficiências que venham da conduta são analisadas e são, na verdade, testadas no CAD por diversos modelos diferentes. Eu acho que assim, nesse espaço, claro que isso é só um rol exemplificativo, mas realmente na conduta unilateral você tem diversos elementos que podem ser objeto de prova econômica e realmente são considerados no CAD. Conforme também isso já foi tratado, mas só de forma a aprofundar um pouquinho mais a questão, eu acho que hoje é fato que o CAD, nos casos de cartel, não só assim, a prova econômica ela ganha um espaço reduzido, mas que a gente ainda tem assim, uma análise econômica muito robusta a respeito da caracterização daquele mercado e das condições necessárias para aquele mercado ser um mercado cartelizado, passível de cartelização. Então, eu acho que você, nesse início da análise do processo de conduta, você vê que ainda a prova econômica ainda tem um espaço muito forte, mas que, de fato, na discussão sobre eficiência, a discussão sobre racionalidade da conduta, ela perde muito espaço. Aqui são só alguns exemplos de como o CAD tem tratado esses casos de cartel e como o CAD vai muito além da prova econômica e muito além da análise das características do mercado ou mesmo do paralelismo para a condenação no caso de cartel. Então, são casos em que o CAD, apesar de verificar o paralelismo, apesar de verificar todas as possibilidades de colusão, procurou provas específicas além do estudo econômico para a condenação. Eu acho que 2 casos que exemplificam muito isso são casos de combustível, em que a ANP normalmente a ANP nesses casos faz estudos muito extensos e densos sobre o paralelismo de preço, sobre a possibilidade de colusão, mas além do parecer da ANP, o CAD também tenta sempre procurar provas do conluio. E aqui é importante trazer a discussão que, de fato, normalmente, hoje a gente vê uma evolução da jurisprudência do CAD, em que essas provas do conluio não necessariamente são provas cabais, mas a gente tem cada vez mais se pautado também por provas indiciárias, até pela própria natureza da infração. Eu acho que essa é uma evolução da jurisprudência que é muito clara. Eu corri um pouco, na verdade, com receio do tempo, mas para fazer só uma provocação final, é interessante você ver os estándares de prova que o CAD usa, tanto em conduta unilateral quanto em cartel, e você vê como a gente caminha, ou pelo menos tenta caminhar, numa robustez desses casos, mas o quanto isso é diferente do standard de prova que a gente utiliza, por exemplo, com pedido de busca e apreensão. Eu acho que hoje é extremamente aceito no Poder Judiciário um standard muito mais leve,
Eu já tenho algumas oportunidades em que a gente foi despachar com o juiz simplesmente demonstrando um paralelismo, por exemplo, em casos de licitação, em que aquele paralelismo não seria justificado pelas regras de mercado, e o juiz simplesmente com esses fatos defere uma medida que é uma medida brusca, como a medida de busca e apreensão. Eu acho interessante você pensar nesses dois estándares diferentes de prova, mas, na verdade, perceber que eles conversam integralmente com o que o CAD deseja e até com o que a sociedade deseja, até com a sociedade, até com o que as empresas desejam, porque a busca e apreensão é o início de um processo de instrução, e justamente com esse standard um pouco mais... um pouco menos severo do Poder Judiciário, a gente consegue chegar ao final de um processo administrativo com um volume de provas muito maior, até para a gente deixar de discutir essa questão da prova indiciária ou não. Então, eu acho que são parâmetros diferentes, utilizados em fases diferentes, mas que conversam e eu acho que tentam realizar o que toda a sociedade, na verdade, deseja. Bom, era isso. Meu tempo eu tentei ser o mais preciso possível, e eu me coloco aqui à disposição das perguntas que virão. Eu agradeço ao Fernando o tempo adicional que ele deu ao debate. Eu queria já passar a palavra para o professor Fábio Archo, mas fazendo uma provocação, já a partir das apresentações que já foram feitas, principalmente o Fernando, ao falar dos pareceres econômicos, ele, pelo que eu entendi, deu um sentido de que isso é recebido como um argumento retórico muito mais do que como uma prova de fato. Interessante é que quando chega ao judiciário essas questões que são tratadas no CAD, os argumentos econômicos, as questões econômicas são recebidas muito mais como uma ciência intocável para o juiz, e não como uma questão de fato. E também a mesma discussão em relação ao ônus probatório, tratado pelo Caio e também pelo Fernando, de como distribuir esse ônus na formação da prova econômica, é pouco discutido no judiciário. Talvez esse seja um link interessante para pensar aí na questão de como isso é tratado no direito processual. Prezado presidente desta mesa, Tiago Cortes, na pessoa de quem saúdo os demais membros desta mesa, meus prezados integrantes dessa assistência, haveria muitos colegas em cuja pessoa poderia fazer essa saudação, mas eu peço licença para fazer a saudação da pessoa do meu professor, Dr. Fábio nos deu, professor de todos nós, não é? Professor, não se envergonhe do meu desconhecimento de direito econômico, por favor. Eu me esmerava bastante nas suas aulas, mas, pelo visto, aprendi muito pouco. Então, é uma renovada responsabilidade. Eu já havia dito aos colegas que eu me sentia um viajante aqui, um estrangeiro, não é? Incursionando por um território desconhecido. Isso é verdade porque a minha atuação nessa área é processual, muitas vezes consultiva dos colegas, e quando não é consultiva, ela é substancialmente contenciosa. Não é? Pode se inaugurar no processo administrativo, mas ela é substancialmente contenciosa. Então, eu continuo a me sentir um estrangeiro, e agora, nesse momento, eu diria que eu me sinto pior. Eu me sinto um músico cercado de músicos que trouxeram suas partituras e tocaram segundo as suas partituras. Eu não tenho partitura, então eu não fiz essa lição de casa, e eu preciso improvisar. E eu não sei se eu sou um bom músico improvisador, eu vou perceber logo disso, logo isso. Porque eu confesso aos senhores que eu havia, e não faltaram conversas da coordenação para que houvesse determinação desse conteúdo, portanto, então a minha culpa é redobrada. A minha desídia é redobrada. Porque a minha ideia, e eu agradeço o pedido que foi atendido, era de que eu falasse por último, justamente porque o generalista, e assim eu me coloco perante os senhores, se ele falar primeiro, ele fatalmente vai errar o alvo, não é? Porque ele vai falar generalidades que não correspondem minimamente à expectativa. Falando por último, teoricamente, e é isso que eu vou tentar fazer, talvez pudessem ser trazidos conceitos universalmente válidos
para o processo, que é um só, o devido processo legal é um só. Ele deve valer para o processo administrativo, ele deve valer para o processo jurisdicional. Então, eu pudesse, talvez, já preparando o debate, que fatalmente, além das exposições já feitas, será o mais proveitoso, fazer alguma observação, talvez, de provocação ou crítica em função do que foi dito, como, aliás, já o presidente já sugeriu. Me parece que foi um consenso aqui, o de que uma coisa são os fatos econômicos. Aliás, o que caracteriza o fato como tal é menos o seu conteúdo, a sua natureza, mas muito mais o meio pelo qual se trava conhecimento com esse fato. Um leigo pode travar contato com o mesmo fato, mas o fato ser econômico depende, digamos, do método, depende do conhecimento. Então, extraí aqui da unanimidade que, conquanto a prova econômica se debruce sobre os fatos econômicos, a depender, eu extraí do que foi dito, do que eu entendi que ficou subentendido, a depender do método, eu posso ter um desenrolar diverso da prova econômica e, principalmente, uma valoração diversa. Não é? A palavra lente foi empregada por várias vezes pelo Caio de fato. Não é? No pouco conhecimento que eu tenho da prova econômica como um processualista, o fato é o seguinte, a doutrina econômica, como a doutrina jurídica, a rigor, dá margem à interpretação de um mesmo fato sob ângulos diversos. Então, nesse contexto, talvez uma contribuição que se possa trazer, não que eu vá conseguir trazer, mas uma contribuição que se possa trazer é, afinal de contas, que porto seguro pode existir nessa história? Que dados podem ser vistos mais objetivamente que proporcionem, afinal de contas, alguma margem de segurança e de previsibilidade no exercício do poder, no âmbito da agência, no âmbito administrativo e no âmbito do poder judiciário, que é isso que os senhores buscam, né? Que todos buscam, porque também aquele que exerce o poder também assim o faz, ele tem os limites da lei e ele também deve proporcionar segurança e ele espera ter segurança também. Em relação a isso, a observância do devido processo legal é o parâmetro de segurança. Com relação a isso, talvez haja um problema, que é um problema menos jurídico e também delicado, porque, afinal de contas, então, vamos tocar nos problemas delicados, porque, se não tocarmos nos problemas delicados, vai ficar sem graça. O façamos com elegância, com respeito, mas o façamos. Talvez haja um problema estrutural que diz respeito ao agente que julga, ao agente que decide. Um problema estrutural de imparcialidade, de independência, e que diga respeito até mesmo à competência para a qual ele é investido. Porque, de fato, ninguém tem dúvida de que a questão econômica deve ser resolvida por um expert no âmbito econômico e que, portanto, então, o juiz, ao controlar decisões econômicas, não poderia se colocar no papel de quem tem o conhecimento. Por outro lado, às vezes é paradoxal, porque se do órgão que se espera tenha feito o estudo econômico dele não fez, então, às vezes, pode ser que quem controle a decisão da agência, de quem se esperava o estudo econômico, diga, não, eu não ponho a mão nisso, porque isso é uma questão econômica. Então, é preciso, então, no meu modo de ver, separar um pouco as coisas, e isso está à base da atribuição de competência e da isenção de quem julga. Eu não sei se há um vício estrutural na concepção da agência reguladora, por exemplo, em atos de concentração, de dar início e fatalmente acabar, talvez, em certa medida, convencido do que deva ser o resultado, porque, respeitosamente e também tão provocativo, essa ideia de que um parecer possa ser viciado, porque, afinal de contas, quem deu já sabia qual era o resultado a ser obtido, vale para qualquer um. Vale, inclusive, para quem começou o processo.
Então, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de pecado, precisa tomar cuidado com isso. E isso, de fato, fulmina a imparcialidade. Então, eu não sei até que ponto existe esse problema, e é difícil para um processualista também tratar de coisas diversas como concentração e conduta, porque são coisas realmente diversas. Entendi a busca de encontrar um padrão único, mas o fato é que, principalmente em matéria de conduta, e isso se liga ao que foi dito, por exemplo, com relação à complacência no deferimento de medidas instrutórias invasivas da esfera das pessoas. Quer dizer, é inegável que nós vivemos, do ponto de vista do exercício do Estado, por cobrança que vem da opinião pública, opinião publicada. Quando se falou da vontade da sociedade, eu sempre digo isso aqui porque viemos aqui para debater, por favor. Não é? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, não é? Porque qual é a vontade da sociedade? Como se exprime a vontade da sociedade? Até as pessoas que transgridem as leis são pessoas que integram a sociedade, então ela é heterogênea. Então, o país aparentemente passou por um momento, e não sei se ele ainda passa, em que processos sancionadores, às vezes, já começam com resultados determinados. E o que nós fazemos aqui quase que soa ingênuo, porque, afinal de contas, nós apenas estamos discutindo como nós vamos racionalizar o resultado ao qual nós devemos chegar, porque precisamos chegar, porque é assim que se espera que nós cheguemos. E, em certa medida, também, porque agentes que exercem o poder também são seres humanos, também há muitas vezes, postura de defesa. Não é? Afinal de contas, o que vão dizer de mim se eu decidir desta forma e não daquela forma? Não é? Vão pensar que, eventualmente, enfim, o que eu estou pensando no meu futuro, o que vão dizer de mim nos meios de comunicação. Esse é um problema estrutural que transcende, digamos, o aspecto jurídico. Ele é delicado, ele é delicadíssimo. E ele não parte da premissa, por favor, de que ninguém esteja absolutamente... Partimos não da patologia, partimos daquilo que é a realidade, porque, do contrário, nossa discussão fica formal, bom, acabou, olha, o último que falou lá, eu já estava louco para almoçar, e é verdade, é o horário da hipoglicemia, e pronto, já vamos embora, e o resto, a vida do painel é completamente diferente da vida lá fora, da vida real, em que... as coisas não são tão perfeitas assim. Bom, mas trabalhamos com conceitos factíveis. Um segundo ponto dentro do devido processo legal é justamente o que foi salientado aqui da participação, do contraditório. O que é o processo, se não um procedimento animado por uma relação jurídica processual, pelo menos isso eu sei falar para os senhores, pelo menos isso. E um contraditório, senhores, que significa uma efetiva participação no ato final. Quer dizer, eu tenho que efetivamente ter a oportunidade de participar, o que significa que eu tenho que ser ouvido e que significa que o ato final deve dar resposta às minhas intervenções, porque, do contrário, senão não participei. Lógico, há argumentos e argumentos, há argumentos estapafúrdios, há argumentos menos plausíveis, mas isso é o contraditório. Então, o que me parece é que um dado objetivo, e eu espero que isso não soe, eu ficaria tão decepcionado se soar muito vago, eu espero que os senhores deem conteúdo para isso. Quer dizer, é preciso, efetivamente, que o contraditório seja observado no momento da produção, quer do material destinado à formação do convencimento para ato de concentração, quer para o julgamento final de conduta, que efetivamente se dê a oportunidade de participação e que esta oportunidade de participação seja, tanto quanto possível, dialogada, dirigida. Então, se os argumentos que você me trouxe não são os argumentos que eu acho que vão direto ao ponto, eu digo a você qual é o ponto. Porque eu fiquei contente que a qualificação e sempre, por favor, aqui no espírito do debate, também se não plantarmos uma divergência, repito, nem vai dar graça na hora do almoço depois. A qualificação de um parecer como documento me parece
a isso me parece preferível dizer que não tem valor nenhum. Porque, então, é pior, porque se for documento, eu devo dar ao documento uma eficácia probatória do documento. Então, ele é um documento porque, simplesmente, ele prova que o subscritor fez aquela declaração. Só se é isso. Mas isso não prova nada. Isso prova só para fins de cobrança de honorários, de quem deu o parecer. Quer dizer, não do ponto de vista de interferência no convencimento final. Quer dizer, eu, respeitosamente, digo, não, isso continua ontologicamente a ser prova técnica, pericial, porque o conhecimento é técnico. Aqui fica mais difícil, porque, normalmente, quando a gente fala de perícia, a gente fala de um conhecimento que extrapola o jurídico e, portanto, que extrapola o conhecimento do juiz. Mas aqui, digamos, vamos dar de barato, é o conhecimento técnico e que, portanto, então, é exposto por um expert. Agora, se ele não tem isenção para isso, bom, não sei. Teoricamente, a isenção está menos na fonte. Eu concordo que a fonte também. Mas está menos na fonte e mais no argumento. Não é? E, portanto, então, é preciso considerar o dado técnico. Tanto é verdade que, falando como processualista, um generalista, embora seja excepcional, é possível que, eventualmente, que um juiz adote as conclusões de um assistente técnico, porque esse é o argumento. Então, porque eu sei que meu tempo já vai se escoando, e eu achei que ia parar muito antes, e, no fim, eu precisarei... Aparecem umas chamas aqui na nossa tela quando termina o tempo. A próxima será injetado aqui, ou será sugado para o inferno. Mas, enfim, é chamar atenção para o contraditório, e aí eu tomo um pouco... mais alguma coisa que foi dito, por isso, bom de falar por último, eu falo menos bobagem. Quer dizer, eu não sei se algumas preocupações sobre estándar probatório, se não são preocupações relativas à relação jurídica processual, em que, como foi dito aqui, acho que o Caio falou isso, há pouca clareza sobre o ônus, sobre uma posição jurídica. Qual o ônus que a parte tem e qual o dever que o órgão estatal tem. Isto precisa ficar claro, evidentemente. Precisa ficar claro a presunção que, mais uma vez, afeta o ônus da prova, porque se algo se presume, então eu tenho o encargo, etc. Eu não colocaria isso exatamente no patamar de standard. Ou, também do que eu vi, percebi que, às vezes, pode haver a associação da ideia de standard com parâmetros do que o próprio CAD entende como justificado ou injustificado, razoável ou não razoável em certa conduta. Bom, mas aí é a mensagem que ele, como órgão decisor, emite, e, portanto, tem que dar equilíbrio, tem que dar previsibilidade. Quando a gente pensa em estándar probatório, pelo menos na doutrina processual tradicional, eu penso mais, então, no julgamento final, né, na valoração da prova. Aliás, só dando um passo atrás, o Código de Processo Civil, ele, todos nós sabemos, com enormes críticas de muitos julgadores, ele exacerbou o dever de motivação. Então, talvez, essa ideia de motivação, porque ela completa o contraditório. Ela completa o contraditório, porque, do contrário, não ficou um diálogo. Então, talvez nós pudéssemos exacerbar o diálogo, a direção na instrução, dizendo, me traga outros elementos, ou, a partir dos seus elementos, que é o que eu acho que corresponde, foi aqui, os testes, tudo que foi dito aqui, mas, enfim, como pessoa externa, eu quero reafirmar. Então, talvez também esta ênfase para a motivação complete o contraditório. Mas, para fechar, nos meus 3 minutos e 20, a ideia do estándar. Ela não é, salvo o melhor juízo, não é, enfim, acompanho trabalhos acadêmicos processuais há um tempo razoável. Ela não é exatamente o parâmetro dos modelos de civil law. Aliás, muitos dos autores de common law escrevem sobre isso, e eu, pelo menos quando os li, vi assim, uma certa superioridade, não é? Olhando, falando, vocês, dos modelos de civil law, ficam reféns do seu modelo de persuasão racional, de livre convencimento motivado, que hoje no Código não é exatamente livre, mas nós temos um modelo superior, porque nós temos um dado objetivo, que é ou um parâmetro que deve ser acima de dúvida razoável, ou apenas, então, um parâmetro de probabilidade preponderante. Quer dizer, isso também precisaria ficar claro.
né? Implicitamente, todo o sistema encerra a seguinte premissa: indúbio pro réu significa que qualquer condenação, isso vale para todos os processos sancionadores, deveria exigir uma prova. Eu não gosto do tema, eu não gosto do termo, mas paciência. Todo mundo usa prova robusta. Por que eu não gosto? Se for usado, eu digo respeitosamente, porque eu não sei o que é. Eu, como juiz eleitoral, parênteses só, meu tempo está terminando, mas parênteses. 5 anos de justiça eleitoral me deram grande inspiração para pensar no problema concorrencial. Porque eu digo aos senhores que, como juiz eleitoral, eu vi muitas das condutas que eu vejo no concorrencial acontecerem lá, prova ilícita e outras, eu vi. Mas, para terminar, então, não é que não haja entre nós regras de estándar probatório. Por exemplo, o Código de Processo Civil falava em prova inequívoca para a concessão da tutela antecipada. Isso é um estándar probatório. Fala-se em tutela de evidência. Portanto, isso é um estándar probatório. Então, é que nós, na verdade, não temos ainda muito claro qual é a relação entre ônus da prova, livre convencimento motivado e estándar probatório. E, inclusive, para ser sincero, pelo que me é dado saber, os autores de common law também exploram o tema do ônus e, às vezes, distinguem entre ônus da prova e ônus de convencimento, que são duas coisas, mas por quê? Porque eles têm uma dimensão de atividade probatória completamente diferente, que envolve disclosure, discovery, que envolve um dever ético de revelação, completamente diferente da nossa ideia de ônus. Por isso, ênfase para o ônus de convencimento. Senhores, nesses 40 segundos que me restam, eu diria o seguinte: sem dúvida, é preciso encontrar parâmetros. E, tentando fechar, e, por favor, presidente, se eu passar 30 segundos, me perdoem, dê de desconto para minha dificuldade de abordagem do tema. O que eu vejo é que, talvez, alguns conceitos processuais precisassem ficar um pouquinho mais claros. Por exemplo, quando se diz assim, olha, há um confronto entre prova direta e prova econômica, ou, melhor dizendo, prova direta e exame da racionalidade, eu não sei se é bem isso, porque, na verdade, o que se fala? Qual é o conceito de prova direta? Porque o meu conceito de prova direta é prova do fato, aquele que está tipificado. E prova indireta é da circunstância que gravita em torno do fato e que poderia induzir à conclusão de que o fato ocorreu. Então, a circunstância de fato é o fax trocado... O fax, piada, coitado. Isso é no início do CAD. É o e-mail trazido, né? É a agenda trazida. A agenda ainda existe escrita, né? Então, é a agenda trazida. Agora, esse não é o fato constitutivo, porque realmente fica complicado a gente dizer, bom, porque encontrou, eu dispenso o estudo econômico, né? Porque a conduta típica não é encontrar, porque se fosse encontrar, então estaria tudo resolvido. Então, eu não sei se não precisa distinguir um pouco melhor e trabalhar um pouco melhor com a ideia de que, afinal de contas, o sistema concorda em trabalhar com prova indireta, porque nesse terreno do cartel é difícil que se obtenha a prova direta, embora também toda a construção doutrinária feita ao longo do tempo, ela não considerou toda a evolução em matéria de obtenção de prova que nós tivemos ao longo do tempo, vide lei que regulamenta o combate ao crime organizado, desde a colaboração premiada, até a leniência, até os meios predispostos a esse fim. Tal sorte que eu já estou queimado pelo tempo, eu não consigo concluir com os senhores a respeito desse estándar, mas acho que talvez aí esteja algum elemento objetivo que os senhores possam trabalhar um pouco melhor. Quem sabe, ao ensejo das perguntas, eu consigo expor com um pouco mais de clareza essa conclusão. Desculpe, presidente, por ter passado do tempo. Sem problema algum. Bom, obrigado, professor Flávio. Agora vou abrir as perguntas. Eu peço que as perguntas sejam o mais objetivas possível para a gente poder fazer com que renda mais o debate. Juliano. Bom, boa parte da discussão ficou pautada numa distinção entre fato e argumento econômico ou análise econômica do fato. Agora, essa é uma distinção muito difícil de ser feita, e, em particular, na nossa área. Vou dar um exemplo muito simples. Um distribuidor de combustível num estado concorre com um distribuidor que esteja em outro estado? A gente fala nisso como um fato. De fato, eles concorrem ou de fato não concorrem.
Agora, a conclusão sobre se esse fato existe ou não, ela depende de um quadro conceitual, de uma metodologia de análise que mexe com a ideia de mercado relevante. Toda a nossa lei se estrutura em cima de um conceito de mercado relevante que não versa sobre um fato propriamente, mas sobre um conceito econômico, né? O que torna tudo muito difícil. Agora, tem um tema que eu acho importante a gente discutir, e não foi levantado aqui, eu gostaria de levantar. Justamente nesse esforço de objetividade, já que o objeto da lei não são propriamente fatos, nós discutimos não propriamente uma prática, mas os efeitos potenciais de uma prática sobre um mercado relevante, né? Aqui eu tenho um conceito como objeto, a metodologia de análise é central. E há uma prática recente que vem ganhando força, tanto na análise da ESG, quanto na análise que já vem sendo absorvida por alguns conselheiros, e vem ganhando força e precisa ser discutida, que é a ideia de fazer uma análise, por exemplo, de mercado relevante, em cima de cenários possíveis. Então, o CAD constrói alguns cenários. E depois a escolha do cenário, que vai ser aquele utilizado para definir se uma prática ocorreu ou não, ou se a infração está ou não caracterizada, qual o grau de concentração. O cenário não é propriamente, isso é expresso com todas as letras, não propriamente é aquele que tem mais aderências, evidências que foram colhidas no processo, mas sim aquele cenário mais conservador. Então, eu traço alguns cenários. Qual eu adoto? Adoto o mais conservador. E aí, isso mexe com o último ponto do Yarshall, que é ônus. Porque, no final das contas, o que significa o cenário mais conservador? Da perspectiva da autoridade, significa ser mais conservador com relação a efeitos no mercado. Então, o mais conservador é aquele no qual a prática poderia, sim, ter efeito danoso. Ou o mais conservador é aquele no qual a concentração poderia ser maior. Então, é um conservador pró-intervenção. Agora, eu poderia ter um conservador pró-não intervenção, conservador do lado daquele que é julgado. Então, é muito importante que a gente tenha uniformidade na metodologia, mas também na consideração de ônus, né? Perfeito. Pró-intervenção ou não pró-intervenção. E eu queria levantar esse tema para discussão, que ele tem sido cada vez mais presente, e acho que a gente precisa ter uma discussão geral sobre isso em termos de metodologia. Obrigado. Talvez pudesse escolher mais duas perguntas, e aí a gente faz uma rodada. Mauro Grimber aqui pediu. Peço que seja breve, para a gente conseguir. A todos, parabéns pelo painel. Eu quero fazer uma pergunta, basicamente, para o Fernando. Ele falou que viriam perguntas complicadas, eu vou apimentar isso aqui. E bem terra a terra, bem no chão. Você apresentou para nós uma armadilha que nós sofremos. Nós pedimos uma perícia na fase de instrução, e a perícia sempre é negada, dizendo que não é caso de perícia, mas as partes podem apresentar seus pareceres. Agora, quando nós apresentamos um parecer, você me diz que esse parecer é relativizado porque o parecerista já sabe o resultado que ele quer chegar. E eu estou aqui criando o mesmo espírito que o Yarshall apresentou, é o debate. E se eu apresentar se eu quiser um parecer do professor Yarshall, eu vou perguntar para ele se ele pode fazer o parecer. Ele, como processualista, ele tem um nome a zelar. E ele vai examinar a questão e vai dizer: este parecer eu posso apresentar, ou este parecer eu não posso apresentar. Isso é o que ele vai me dizer. Se ele puder apresentar, ele vai fazê-lo e vai ser contratado e vai preparar o parecer. Agora, como é que eu faço se chega lá e o parecer é relativizado, como você mesmo falou? Por que nós não conseguimos fazer uma perícia no CAD? As perícias estão previstas no CPC. E estão lá. Nada impede que o CAD faça a perícia. E hoje, as perícias já podem ser simplificadas no novo Código de Processo. Tem métodos mais simples de perícia
que não aquele que envolve nomear o perito, assistente técnico, que também não tem problema nenhum. Pode ser feito. É esse o desafio que eu lanço para você e, obviamente, para o Yarcho e para o Caio também. Vou pegar mais uma pergunta. Bom, pega o Thiago não está. Próximo, seu Edgar. Obrigado. Os problemas que eu vejo com relação à prova econômica é que muitas vezes ela mostra um paralelismo, né? E esse paralelismo ele pode decorrer de várias coisas, não necessariamente de uma atuação evolutiva, como o professor Arthur falou. O que eu tenho percebido é que a gente acaba, com essa prova econômica e com base em algumas provas indiretas, afastando uma presunção de boa-fé, porque se presume que aquele paralelismo já decorre de algo que é equivocado. Quer dizer, o Fernando disse que foi lá pedir uma busca e apreensão, só com base no paralelismo o juiz deferiu. Será que em sede de cognição sumária existiam os elementos necessários para analisar essas provas indiretas e concluir que pode haver alguma coisa além de uma atuação perfeitamente ilícita? Então, a pergunta que eu queria fazer já em linha com a conclusão do professor Yarcho é o seguinte: será que um caminho para a gente não é parar de tratar das provas indiretas como um gênero e olhar para a espécie das provas indiretas e subir um pouco a barra? Quer dizer, quais provas indiretas a gente tem que apresentar? É um compromisso de agenda e mais o paralelismo da prova econômica que bastam? Não digo nem para autorizar uma condenação, mas para autorizar uma busca e apreensão? Ou será que a gente precisa ter 12 encontros entre concorrentes antes de uma licitação? Será que um caminho não é objetivizar essa prova indireta? Edgar, quer... complementar, e muito na linha do Mauro. Primeiro, um debate extremamente interessante, parabéns pelo painel, trouxe um tema candente e que está demandando trabalho sobre ele. E é nesse sentido, quer dizer, esse processo de produção dos documentos econômicos, tanto por parte das partes, os seus assessores, consultores, quanto especialmente pela autoridade, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa passar por um procedimento que garanta o contraditório. Porque hoje, de fato, o DE, os pareceres do DE têm sido fundamentais para as decisões, então eles têm cumprido essa finalidade, tanto de dar o discurso, a retórica para a SG quanto para o tribunal. Ele efetivamente, o DE corresponde objetivamente ao perito do tribunal, só que ele atua hoje como assistente técnico da parte, né? E numa situação extremamente desfavorável com relação aos assistentes técnicos dos requerentes, que é a absoluta assimetria de informação. Então, não há nenhum economista que consiga fazer uma crítica, um parecer técnico discordante ao laudo pericial do DE, porque só o DE tem acesso a informações de todas as empresas, a informações de custo detalhada. Então, hoje, essa situação há uma prova pericial que está sendo produzida pelo DE, que é, objetivamente, o perito do tribunal e da SG. Essa prova pericial ela está sendo produzida unilateralmente, sem o suporte técnico dos assistentes, em condições excepcionais, com acesso restrito a informações apenas à autoridade. Do ponto de vista do procedimento da formação e da condução dessa perícia, que não deixa de ser uma perícia técnica que está sendo conduzida pela autoridade, esse processo precisa necessariamente ser disciplinado, para que dele surja condições mais objetivas para que o julgador possa formar seu juízo com base no contraditório. Obrigado. Tiago, desculpa, só mais uma pergunta. Tá, super breve, porque a gente não tem tempo de debate. Tá? É bem simples, direto para o professor Yarcho. Qual deve ser o valor probatório do parecer da SG num processo condenatório? Considerando que o órgão julgador é o tribunal plenário do CAD e que a SG é uma parte no processo, é o órgão acusador e também que produz prova, preside a instrução,
mas não deixa de ser uma parte. Qual é o valor, então, probatório desse parecer para o órgão julgador? Tá. Vou passar a palavra para o Fernando, que acho que foi diretamente indagado. Mais uma? Tá bom. Preciso super rápido. Eu estou com o tempo aqui explodindo. Mas o Márcio está deixando, então eu estou autorizado pela comissão. Eu queria complementar só a pergunta do Mauro e a do Edgar, justamente a questão do DE. Por que o CAD poderia adotar justamente um procedimento que a gente vê no judiciário, que é o DE funciona como perito, mas as partes têm oportunidade de formular quesitos, porque o que a gente verifica na prática é que você descobre a existência do parecer do DE como parte de ato de concentração depois que o parecer foi emitido. Então, você não tem oportunidade de formular quesitos, de envolver eventuais assistentes técnicos. Então, tem até uma provocação. Isso poderia ser regulamentado no CAD para que funcionasse exatamente da forma como funciona uma perícia na Justiça. Fernando. O povo quer contraditório. Em primeiro lugar, eu queria até... Eu acho que quando eu pensei em montar essa apresentação, eu coloquei parecer, eu falei, acho que eu não vou colocar isso. Aí eu pensei, bom, o painel vai ser na hora do almoço, eu coloco fogo ou não coloco fogo? Eu falei, não, eu vou colocar fogo. E eu acho que essa é uma discussão muito interessante. Eu queria deixar bem claro que, na verdade, quando eu falei do parecer, eu falei do parecer como todas as outras provas econômicas produzidas no processo. Só retificando um pouco a fala, eu não falei em momento algum que o parecer seria viciado pelo conhecimento do resultado. Mas justamente pelo fato do resultado ser conhecido, eu acho que ele tem que ser relativizado sim, mas não pela credibilidade do parecer, mas pela possibilidade de outros métodos levarem a outros resultados, como todas as provas econômicas produzidas no processo. Eu acho que isso é muito interessante e até os casos que o professor Caio colocou, o caso da Nestlé Garoto, deixam isso muito claro. O valor probante que o CAD fornece para o parecer jurídico, ele é muito alto e ele é elevado. Quando eu coloquei essa provocação no painel, é até uma provocação como resultado do que eu recebo muito na Procuradoria. É muito comum o processo passar pela superintendência e ter um parecer pela condenação, e a parte que teve uma indicação de condenação, ia a Procuradoria falar, mas a Superintendência não considerou o meu parecer. Não, ela de fato considerou, mas ela, no caso concreto, entendeu que outras hipóteses eram mais prováveis e possíveis e defensáveis. Então, já fazendo a minha meia-culpa e justificando também o fogo que eu coloquei no painel, eu acho que essa questão do parecer jurídico ela é muito delicada, sim, e quando eu falo da relativização e não da suspeição do parecerista, eu acho que isso para mim é muito claro, é porque, de fato, por ser uma prova econômica e ser uma prova econômica em determinado sentido, tem que ficar claro que, para aquele cenário, dependendo dos dados que forem considerados, ou dependendo do método que for utilizado, a gente pode chegar a um outro resultado. Isso, em ato de concentração, é extremamente comum. Tem caso recente agora da Croton em Anguera, que eu estava na interinidade no momento do julgamento e eu fui testemunha da quantidade de testes que foram feitos para o caso e a quantidade de cenários que foram feitos pelos mais diversos pareceristas. Obviamente, eu não estou aqui falando de suspeição, mas é que sim, na verdade, como a gente está falando de conceitos inexatos, esses conceitos eles podem, na verdade, devem ser relativizados pela autoridade que é julgadora. Com relação ao parecer do DE, eu acho extremamente interessante e... só voltando um pouco, quando o CAD vem para o IBRAC, eu acho que isso é muito importante falar, a gente vem aqui muito para aprender. Normalmente, na arena do CAD, a gente está numa posição em que vocês estão defendendo uma causa específica e aqui a gente abre um debate que é um debate muito mais amplo. Quando eu pensei um pouco sobre a prova pericial, na verdade, não tinha pensado nessa hipótese de tratar o parecer do DE como um parecer de um perito, como é o perito judicial, mas eu acho extremamente salutar pensar nessa possibilidade. De fato, a lei não prevê dessa forma. O DE é um auxílio direto para a superintendência, um auxílio direto para os conselheiros que têm eventual dúvida, mas eu acho que pensar numa evolução nesse sentido pode ser salutar não só para a comunidade,
mas também para a autoridade, que na verdade é uma das críticas que eu fiz pelo valor probante do parecer que vem de um consultor. A outra parte não tem a oportunidade de contraditar e de colocar quesitos para que de repente, até aquele mesmo teste feito possa chegar a um outro resultado. Então, eu acho que é extremamente salutar. Com relação aos dados que o DE utiliza, os dados sigilosos, a gente tem um problema de segredo de empresa. Eu acho que isso é um limite, que é um limite complicado de se ultrapassar. Mas o que eu vejo é que o DE hoje, em alguns casos no passado não foi nem assim, o DE fornecia o parecer muitas vezes no gabinete do conselheiro relator e o processo ia para julgamento sem a possibilidade das partes se manifestarem, e o que hoje é muito claro para mim que o CAD tem tido muito cuidado até com a possibilidade de contraditório, ainda que não do contraditório na formação do parecer, um contraditório se eventualmente aquele parecer puder prejudicar a parte com relação à sua condenação ou análise da conduta. Então eu acho que a gente já avançou um pouco, mas de fato a proposta de repente pensar um pouco melhor como pode ser feita essa construção, ela é extremamente válida. Professora Flaviacho, você foi bem fechado, depois, Carlos, posso... Por favor. Eu posso só complementar, só porque foi perguntado a respeito dos indícios da busca também. Foi uma outra provocação feita que, não sei se vocês viram, eu coloquei no final busca e apreensão, porque eu ia decidir até o segundo minuto se eu ia falar isso ou não. Mas é interessante falar também que é mais uma provocação, porque esse standard probatório ele é muito menor do que um processo de condenação, de fato. Mas quando eu falo que a gente leva não só o paralelismo, quando a gente leva para o judiciário o paralelismo e o judiciário defere, obviamente esse paralelismo vai acompanhado de vários testes que comprovam que a parte não poderia adotar outra conduta ou provavelmente a parte não teria como adotar aquela conduta senão no cenário de conluio. Então é óbvio, a gente leva o paralelismo ele fica muito claro para o juiz, mas o juízo pede também algum estudo de que aquela conduta ela não seria, de certa forma, justificável senão pelo conluio. Então a gente tem ainda assim que não só a demonstração do cenário, mas a demonstração de algum indício que eu acho que numa cognição sumária, para alguém que quer continuar uma investigação é necessário, já é um standard aceitável para o deferimento. Arthur, quer... Rapidinho, olha, só uma coisa, realmente a fala do Fernando me fez pensar em algumas coisas. Eu acho que, de fato, essa diferença de fato e argumento e economia é meio complicado, porque todo mundo já olha para os fatos sempre com um certo a priori. Tá? Então, é muito difícil você fazer isso. Você já tem uma visão de como você vai olhar e encaixar fatos. Porque você olhar para séries de preços e não sei o que, mas isso não quer dizer nada. Né? Então, mesmo quando o economista vai analisar, ele já vê isso. E, aliás, o economista não, qualquer analista, seja ele do CAD, seja ele defendendo partes, etc. Então, eu acho, aqui, sem querer ser isentão, na verdade, eu não quero, nem concordo com o judiciário quando pega uma prova econômica como a ciência, algo que prova absolutamente determinado argumento. Agora, também não acho que seja só um argumento a mais. Tá? Eu acho que a verdade está no meio dessas duas coisas. Tá? Por isso que é importante ter o contraditório, tá? Ou seja, de você analisar. E outra coisa, eu não acho que o caso Nestlé Garoto seja um bom exemplo para se tratar com prova econômica. Tá? Por quê? Porque tem prova econômica correta, tem argumento econômico correto e tem argumento econômico que às vezes está furado. Tá certo? Então, você tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que você tem que analisar, porque senão você pega um monte de opiniões sobre qualquer tema e você sempre vai encontrar argumentos que são, vamos dizer assim, estranhos. Né? Então, eu só acho que você tem que tomar esse cuidado, tá? Porque você tem que ter o contraditório, existe espaço para interpretação, mas é muito importante saber também que tem coisas que não podem ser ditas, se você faz uma análise econômica. Tá? É isso. Caio. Muito rapidamente, tentando endereçar 2 ou 3 pontos aqui que foram levantados. Eu acho que a questão que o Juliano levanta sobre... bom, fato e argumento, acho que estamos todos mais ou menos na mesma página de que é muito difícil porque o argumento é a forma que você aprende os fatos na economia. Acho que esse ponto a gente tratou aí.
Mas a análise de efeitos e essa discussão de vários cenários e escolher o cenário conservador, né? Quer dizer, eu acho que essa é uma discussão super importante, porque essa é uma discussão que estabelece determinadas premissas de análise que eu acho que tem que ser muito claras e que eu acho que a gente tem que debater se elas estão corretas ou não. Eu acho que tem diferentes percepções possíveis, mas essa, por exemplo, quando o cenário mais conservador é aquele que leva maior potencial de intervenção, como o Juliano descreveu, eu acho que a gente está diante de uma percepção de que há uma presunção, ou está estabelecendo um ônus maior para a parte para aprovar aquela operação, a superar, mesmo num cenário mais conservador, o convencimento dos julgadores, né? Será que isso é o mais correto? Ou será que isso é o mais desejável? Isso pode levar a situações de over-enforcement, né? Em que a gente vai errar para intervir mais do que deveria. Do outro lado, você poderia ter argumentos jurídicos falando, não, a liberdade de iniciativa e a liberdade de concorrência deveriam, na realidade, militar no sentido inverso, né? De que você deveria, na dúvida, não bloquear operações, mas permitir operações ali, então não faria sentido um cenário tão conservador. Eu acho, de novo, eu acho que é difícil a gente chegar a uma conclusão sobre esse tema aqui, mas, acho super importante a discussão. 2, ela joga a luz, na verdade, sobre quais são as presunções das quais a gente está partindo e quais são os ônus que a gente está estabelecendo para as partes. Eu acho que discutir isso abertamente é importante, ao invés de simplesmente abrir um leque e a gente falar, não, vamos adotar este cenário, porque, na dúvida, eu preciso ser conservador. Então, acho que esse era um ponto. Só queria fazer um comentário sobre a questão do DE. Acho super interessante essa discussão, acho super importante, Edgar, a Priscila, Mauro, acho que como é que esta discussão com o DE pode ser organizada e procedimentalizada de uma forma melhor. Acho que o DE ganhou espaço nas discussões nos últimos anos e eu acho que, ao ter ganho espaço, a gente precisa discutir, de fato, como é que é possível interagir. Entendo as limitações sobre dados confidenciais, a gente vai ter que lidar com isso, mas eu acho que a gente precisa enfrentar essa discussão. Então, acho que isso realmente é um ponto importante e um ponto que talvez possa trazer um contraditório mais efetivo na linha que o professor Flávio Yarchel colocou. Então, enfim, paro por aqui para dar mais espaço. Também muito rapidamente, porque não penso ter nada a agregar, embora algumas das indagações tenham sido também dirigidas ao que eu falei. Acho que a questão do ônus já foi, do primeiro colega, já foi razoavelmente mencionada. Eu apenas, mais uma vez, como alguém de fora, vejo assim, bom, na verdade, a visão mais conservadora não é a mais equilibrada, necessariamente, né? Deveria haver, se ela é mais conservadora, ela está num extremo. Então, na verdade, como parâmetro, né? É o que mostra, enfim, há um aspecto político de opção do sistema, né? Na verdade, quando eu decido qual é a standard, quer dizer, na dúvida, então eu libero, ou não, se a minha premissa é, não, na dúvida eu não deixo, então isso é que orientará, provavelmente, a adoção desse tipo de parâmetro. Com relação só para ficar claro, Fernando, enfim, de fato, achei que na sua frase uma delas foi, não, eu minimizo o valor do parecer, porque, afinal de contas, eu já sei, eu penso ter ouvido isso, mas entendo perfeitamente e nem levei em momento nenhum, e acho que ninguém levou para o lado de, bom, isso deprecia a figura do parecerista, enfim, pelo menos a mim não me trouxe essa mensagem, porque, como foi lembrado, eu estou absolutamente convicto do que eu assino e falo. De qualquer modo, volto a dizer, aparentemente é também aqui um consenso de que é preciso, de alguma forma, tentar, dentro do que for factível, abrir brechas no contraditório no decorrer do processo antes da decisão. Ainda que no limite, por favor, não vou ser eu aqui, ainda que no limite seja preciso precipitar alguma judicialização em determinado caso, porque, de fato, do ponto de vista estratégico, é muito mais difícil depois levar isso para o Poder Judiciário, porque aí sim ele vai falar, não, mas a questão econômica, eu não ponho a mão. Né? Então, na verdade, fica mais fácil dizer, justamente porque esta questão é econômica, eu preciso debatê-la com toda a dimensão que ela merece. Então, talvez seja o caso de, ao longo do tempo, repensar um pouco certas estratégias. Não é que eu estou aqui sugerindo nada.
Com relação a parâmetros de busca e apreensão, também já foi dito, mas, de fato, é que no Estado de Direitos, a busca e apreensão, ela é uma exceção. Na Constituição está assim, na lei processual penal está assim. Nós perdemos um pouco desse parâmetro. Só para ilustrar, eu dei parecer recentemente numa questão eleitoral e houve um HC aqui no TRE, o HC foi denegado numa questão de busca e apreensão de documentos. Para minha surpresa, o ministro Herman Benjamin, relator, ele deferiu o HC e nulificou uma questão de busca e apreensão porque não estava determinado o objeto da busca e apreensão e os requisitos previstos. Então, eu vejo, como eu disse, uma espécie de reação. Não sei quanto vai durar, mas veja o relator, o perfil dele, que, enfim, é rigoroso, uma certa tendência de reação a, bom, vamos tomar um pouco mais de cuidado. E com relação ao peso, aí sim a pergunta feita diretamente, acho que é o argumento contrário lá, né? Quer dizer, talvez com maior ênfase. Eu não posso também negar o valor, a eficácia que a alegação tenha pela origem, embora a sua vinculação com a iniciativa pese como pesa a teoria de um processo acusatório. Quem acusa não tem isenção para julgar, é o que eu consigo responder. Agora, digamos, se os elementos objetivos trazidos, isso tudo teria um grande antídoto para isso, que é o contraditório. Tá bom, você disse, mas eu contrariei e agora eu quero ver quem vai decidir qual argumento ou qual partido vai tomar em função de uma motivação, tanto quanto possível, objetiva. Mas, sem dúvida, quem participa da iniciativa normalmente não tem isenção para julgar, o que faz dizer que uma decisão não pode ser exclusivamente baseada nisso. O Fernando pediu a palavra, a gente está queimando, todos estamos sendo queimados aqui. Exato, Alguns vocês tem. também. Não é só porque eu acho que faltou uma resposta para o Dr. Mauro. Ele tinha perguntado a respeito da prova pericial produzida na superintendência. Esse é um outro assunto super espinhoso, mas eu acho que eu consigo até, seria até mais adequado que alguém da superintendência falasse, mas eu consigo até entender uma lógica disso. Eu acho que quando uma prova pericial ela é deferida e feita pelo Poder Judiciário, é porque aquele juiz ele não se sente tecnicamente capaz de analisar aquela conduta ou aquele objeto, o que eu acho que dificilmente acontece no CAD. Eu acho que aí você já tem como origem uma possibilidade do CAD, por ter o conhecimento técnico, analisar aquela conduta, então o conhecimento de um perito ele seria desnecessário. Eu acho que isso é relativo, eu acho que o assunto ele é espinhoso, mas eu vejo esse viés também. E assim, eu acho que uma outra, na verdade, eu acho que essa era, eu acho que é o principal questionamento, mas e uma outra, na verdade, um comentário para o Dr. Flávio. Ele fez uma brincadeira aqui no começo, falando que todo mundo tinha sua partitura e que ele ia tocar de improviso. Eu acho que ele foi responsável pela sinfonia final e eu acho que para brilhantar esse debate, eu acho que eu queria... vou passar a palavra para o Dr. Tiago para ele encerrar, mas eu queria agradecer. Eu acho que ter esse feedback, assim, como alguém do sistema, ter esse feedback ele é muito bom. Eu sei que eu me coloquei aqui na fogueira e foi de propósito. E eu acho que essas contribuições e esse debate ele acontece de forma muito ferrenha no CAD. É muito bom que ele aconteça também fora dos muros do CAD. É isso. Bom, agradeço a todos aqui. A gente está estourado de tempo, acho que não tem mais oportunidade para uma nova rodada de perguntas, mas acho que o debate ele mostra a riqueza da área, da matéria que a gente discute aqui, que começou com metodologia da ciência, na ciência econômica, e acabou no contraditório, né? De um lado mostra a riqueza da área, de outro mostra que o direito processual é realmente importante, né? Então, agradeço a todos e vamos para o almoço.